Deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Cristiane, professora da disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica, Pedagógica 1, Atuação do Pedagogo, tá certo? Eu tô aqui com o material aberto. Esse material, ele se encontra dentro do AVA, né? E ele, do jeito que, na hora que vocês entrarem lá, vocês vão encontrar esse material, e do jeito que eu tô abrindo aqui para vocês, é o mesmo que vocês vão encontrar, em que tem a apresentação, né? Ele vai fazer uma breve apresentação a respeito do material. O material é elaborado de forma independente, tá certo? Onde ele tem também na página seguinte esses ícones que vocês vão encontrar dentro do livro do aluno, não é? E nós temos aqui o sumário com 4 unidades, onde na primeira unidade ele vai explicar o que é um memorial, os seus objetivos, o memorial como ferramenta pedagógica, né? E algumas orientações sobre a construção desse material. Temos na unidade 2, né, seria uma parte mais aprofundada, seria um conteúdo mais aprofundado a respeito de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Né? Explica também a respeito da formatação desses trabalhos, já que nós estamos no nível mais elevado, né, que seria o nível acadêmico, e vocês vão ver que a partir de então os trabalhos eles precisam respeitar essa formatação. Temos a estrutura técnica do memorial, a gráfica, vai falar também a respeito do perfil do profissional do professor, os 4 pilares, tá certo? Quais são eles e qual relação eles vão ter com o conteúdo pedagógico, a pesquisa e a educação. Temos na unidade 4 a importância do currículo Lattes, o conhecimento da plataforma Lattes, e também vamos ver, né, órgãos de fomento à pesquisa e pós-graduação, né? E a gente vai começar aqui na unidade 1, tá? Fazendo uma apresentação sobre a construção desses memoriais, né? Que ele é como se fosse um registro, ele não até melhorando a minha fala, é um material, né, em que você vai fazer um registro, né, a respeito de sua vivência em relação à educação. Aí tem, assim, dimensões da praxis educativa. Mas, professor, o que seria essa praxis educativa? Seria justamente essa reflexão, né, em relação à educação, sobre a sua forma de ser, sobre a sua forma de atuar enquanto professor, centrada na ação, reflexão e ação. Você atuou, você fez essa análise sobre essa sua atuação e você modificou o que precisava ser modificado e melhorou, né? Porque justamente esse diálogo, né, ela vai favorecer essa mudança, né? E isso vai repercutir no seu fazer pedagógico. E a pesquisa, ela é muito importante na nossa vida. Por quê? Porque ela vai nos proporcionar essa modificação, porque o conhecimento ele vai me mudar, ele vai aprimorar essa minha ação pedagógica. Então, essa pesquisa e prática pedagógica, uma atuação do pedagogo, visa a escrita de memórias dos estudantes, trazendo com base a trajetória pessoal e profissional. Então, esse registro ele começa com a sua vida pessoal e vendo o quanto a escola, a vida de escola, ela acaba repercutindo na sua vida profissional, proporcionando descobertas e avanços e também trabalhando em cima das dificuldades no processo de formação.
Então a gente vai ter justamente, né, esse momento, né? A gente vai fazer sempre essa reflexão. E esse ícone que está aqui, objetivos de aprendizagem, nós vimos que vai aparecer sempre esses ícones dentro do material de vocês. E aí tem a primeira pergunta, o que é memorial? Primeiro vamos lá, o memorial ele nos reporta aqui a memória. Como o próprio nome já diz, um está associado ao outro, é como se fosse um sinônimo, né? De acordo com o dicionário, memória significa a faculdade de reter ideias, sensações e impressões adquiridas anteriormente, né? Efeito da faculdade de lembrar a própria lembrança, recordar que a posteridade guarda. É comum que as pessoas guardem suas memórias em caixas, cadernos, agendas e muitos outros lugares, né? Locais. E essas memórias são expressas de todas as formas e todas as lembranças. A gente pode citar como os cartões, as flores, embalagens, convites, né? E isso sempre que você olha, você lembra daquele momento que você vivenciou. Então ela é de suma importância, né? Por isso nós as guardamos, né? Freitas ele destaca que o cérebro também funciona dessa mesma forma, guardando esses momentos, né? Ou aqueles que nós consideramos de suma importância, né? As mais representativas e que podemos vir a esquecer com facilidade nesses acontecimentos importantes. Aí temos aqui uma curiosidade. Memória, impressões, imagens construídas no mundo, impressas no papel ou nas retinas, como lembranças de um momento infinito, impressões, lugar onde se concentram os olhares, a história minuciosa dos detalhes, fotografia colorida de emoções. Então aqui foi uma citação desse autor sobre a palavra memória, o que representaria para ele, né? Então, ele ainda, né, ele divide de longa duração esses três tipos, de longa duração, de curta duração e operacional, né? Para ele, né, necessário, durante esse tempo é necessário reter essa informação. Então, também é possível separá-la em memória explícita, aquela adquirida conscientemente, e a implícita, aquela que são ações, né, não declarativas, como a fala e habilidades motoras. Outro fator relacionado à memória são as emoções, que são a parte evidente das ações que os seres humanos, né, dos seres humanos, compreendidas na voz, expressões e atos, enquanto os componentes privados são considerados os sentimentos. Não é possível ter acesso ao sentimento do outro, são imagens mentais e reservadas, né? Então, quando os alunos, quando na disciplina, no curso presencial, quando eles fazem um relato desse memorial, eles fazem uma coletânea de registro de situações que eles vivenciaram na sua formação escolar, desde a educação infantil até o ensino médio, e eles fazem também um relato de por que eles escolheram o curso de pedagogia, né, e a relação que esse memorial ele traz, esses registros, eles trazem para a vida profissional deles, né? E é tão interessante que tem momentos em que alguns eles falam com muita saudade e também ao mesmo tempo de arbitrariedades que eles viveram, né? E que eles dizem que não querem que isso se repita enquanto profissionais da educação, né? Então nós temos aqui, o material faz uma menção, né, a respeito desse, ele faz uma analogia com esse mosaico, porque é justamente esse registro, né? Você vai coletando essas informações que estão na sua cabeça, você vai buscando fotos e você vai fazendo esse registro, né?
montando o seu memorial, que é justamente essa recordação ligada a sentimento, né? E aí ele vai sendo formado, né? E o objetivo é justamente isso, como nós temos aqui, é um exercício de interrogação das experiências passadas para fazer florar não só recordações, mas também informações que confiram novos sentidos ao presente do indivíduo. A forma como as pessoas encaram certas situações e objetos está impregnada por suas experiências passadas, mencionada por Prado, né? Segundo o autor, a escrita tem um poder de trazer de novo o que, devido à ação do tempo, ficou lá para trás, ficou lá guardado, lá naquele cantinho da nossa memória, né? E aí ele vai sendo resgatado. Quando você começa, os alunos dizem assim, professora, não tem muito que registrar, eu acho que não vai dar nenhuma página. Quando eles começam a buscar, quando eles começam a fazer esse resgate, eles começam a vir com informações que eles nem sequer pensavam que viriam, né? Então, é justamente construir aqui, né, essa narrativa dessa própria experiência retomada a partir dos fatos significativos que vem à lembrança, né? Então, a gente tem aqui também o memorial como ferramenta pedagógica. Como é que isso é possível? Para Cartacho, o memorial é um trabalho considerado ferramenta pedagógica. Com qual objetivo? O objetivo concreto de fundamentar a história e a identidade com propósito significativo da aprendizagem, né? Por quê? Porque é um exercício cognitivo. O ato de escrever, ele vai trabalhando o nosso cérebro, ele vai trabalhando a nossa memória, né? Por que considerar este método significativo para a aprendizagem? Porque nele, os registros da memória marcados por emoções são bem mais fortes. É um recurso de comunicação evidente, pois se utiliza da associação das linguagens verbais e não verbais, que é mais rica em transmitir sentimento por meio de simbolismos, possibilita a identificação e a integração dos laços afetivos entre pais e filhos, a história da sua comunidade, traz um senso de pertencimento, eu faço parte disso, utiliza vários sentidos visual, auditivo e tátil para a percepção da verdade a ser ensinada e não apenas o discurso, promove a reflexão, que é um dos 3 pilares da aprendizagem significativa e da renovação da mente, desenvolve a mente e também os acontecimentos passados, né? Então, esse ato de registrar, segundo o Benjamin, esse autor, né, faz com que esta seja preservada do esquecimento. Desta forma, cria a possibilidade para ser contada novamente e em outras maneiras. Então, quando os alunos eles começam a fazer esse relato, porque existe um momento da apresentação, eles começam a transparecer, a mostrar emoções, né? Situações que eles dizem assim, professora, hoje o tempo fazendo esse resgate, quando eu estudava, não era como hoje, né? Eles começam a perceber que a escola de atualmente tem passado por situações em que na época em que eles estudavam não tinha eles não vivenciavam isso, né? Então eles começam a fazer essa construção de suas memórias, né? Eles vão fazendo justamente essas análises, como se deu a sua alfabetização, qual era a concepção de leitura e de leitor que sustentava o método utilizado pela professora, a preocupação em ser alfabetizado, qual eram as técnicas, o objetivo, se eles tinham acesso aos livros, se eles eram orientados por alguém, né, se eles tinham esse acesso, né, a esses momentos de reflexão, esses momentos de contação de história, o que é que eles escreviam, quando escreviam, o que Então esse memorial ele começa a ser a sua autobiografia,
né, configurando uma narrativa simultânea da história reflexiva, né? Então eles vão começar a fazer toda essa anotação não de qualquer forma, mas de forma acadêmica. Dando continuidade aqui, pessoal, nós temos os elementos que compõem, né, e que vão compor o seu memorial. Ele vai ser um documento, né, onde você vai elaborar, né, passo a passo, no qual aparecem suas impressões sobre sua aprendizagem, os acertos, as vitórias, os avanços, mas também as falhas, os momentos difíceis, as paradas, as dúvidas, né? Ele vai ser uma espécie de diário, né? Quem nunca tentou fazer um diário, né? Vai ser uma narrativa histórica nesse diário, como eu dei um exemplo, né? E você vai ter esse registro, né? Ação, tempo, personagens, espaço, né? Na história sempre tem uma ação que acontece no tempo, feito por pessoas, por esses personagens, num determinado espaço ou meio, né? Aí aqui tem um exemplo, né? E você vai fazer a leitura, né? E tem pontos que são interessantes a gente mencionar agora: o que se conta, a quem se conta, como se conta e por que conta, né? Então você vai ter justamente essas perguntas e você vai se atentar para ter essas respostas, né? E você também, pessoal, vai nele colocar, né, vai ter uma grande importância, né, você fazer você colocar, você pensar por que você escolheu a pedagogia, né? Você precisa estabelecer essa conexão, como a gente já mencionou, né? Mais do que um gênero textual, né? Ele deve ter coerência, né? Reflexão, criatividade, aplicação. Ele vai contemplar principalmente o passo relacionado o passo a relacionar e também a registrar. Ele vai também ter esses pontos, né? Você vai ter que deixar a sua identidade, você vai registrar a sua história, né? Os locais que você estudou, tá? E nós temos aqui no final da unidade, né, algumas perguntas, onde a primeira, a expressão memória, ela foi utilizada no decorrer dessa unidade. Como você, enquanto acadêmico, entende a referida expressão? Essa pergunta eu faço para você. O que você conseguiu entender, né, sobre o que seria esse memorial? De acordo com seus estudos, como você iria defini-lo, né? Explique a partir das suas leituras, na questão 3, o que você entende por narrativa. E 4, sistematize um breve memorial que envolva as questões vistas nessa unidade. Então, você tem essas questõezinhas para que vocês possam fazer essa análise, tá certo? E vamos relembrar que foi estudado o conceito de memorial e sua importância para compreender, né, as diversas práticas pedagógicas. Ela é um trabalho que funciona como ferramenta pedagógica, sendo seu objetivo fundamentar a história e a identidade, a sua identidade enquanto estudante, com o propósito de desenvolver a sua aprendizagem de forma consciente. Também se espera que você tenha compreendido o quanto é importante para que o estudante, para que você possa entender, né, que a construção desse trabalho e a utilização dele é possível ser aplicado na sua vida profissional. Também a gente espera, né, que essa ferramenta ela possa ser significativa, seja um ensino vivo, que proporcione uma aprendizagem dinâmica na sua vida acadêmica. Nós temos aqui nós temos os autores que foram mencionados
no material de vocês referente à unidade 1. Olá, mais uma vez nós estamos aqui, tá certo? A respeito da atuação do pedagogo, do perfil desse profissional, não é? A respeito da formação docente, tá certo? E nesse momento eu queria comentar com vocês o que foi visto na aula passada, né, a respeito do memorial, da importância que esse memorial ele é para a nossa formação, porque em cima dele nós fazemos uma reflexão daquilo que vivenciamos, né, porque nós estamos trazendo esse memorial para fazer justamente esse resgate, o resgate daquilo que foi o que aconteceu com a gente na nossa vida escolar, né, nos trazendo a nossa memória, situações que foram vivenciadas e situações que podem, né, melhorar o nosso fazer pedagógico diante daquilo que nós estamos refletindo, daquilo que foi registrado, porque a partir do momento que eu coloco no papel aquelas situações as quais eu vivenciei, ele vai me dando a oportunidade de fazer uma análise, né? Então essa análise ela vai refletir, vai respingar nesse perfil do professor. Então esse diário daquilo que aconteceu compromete de forma positiva para aqueles que querem mudar, para aqueles que querem fazer a diferença como professor, né? A gente também viu, né, nós comentamos que diante de toda essa situação, né, com a qual nós estamos passando, nós precisamos nos reinventar, né? Inclusive foi conteúdo da minha aula em que nós falávamos um conteúdo muito semelhante a esse que vocês estão vendo, que fala a respeito do professor, né? Que precisamos nos reinventar, precisamos fazer uma análise, né, daquele projeto que se cria em ser somente aquele que transmite conteúdo, daquele que só entra em salas de aula, passa atividade e não se importa com o aluno se ele aprendeu ou não aprendeu. Então tem toda uma reflexão, né? Então o memorial é como se fosse um exercício para isso, né? Para você fazer essa autoanálise. Porque muitas vezes a gente pode assumir uma sala de aula, a gente tem tudo programado, mas alguma coisa não deu certo. Mas o que foi que não deu certo? Então a gente precisa observar que diante das nossas ações sempre deve ser gerada uma reflexão para que eu possa melhorar, né? Porque esse é o nosso objetivo. E diante de conflitos e de indagações não respondidas, né, de curiosidades que surgiram, é importante que nós venhamos a fazer consultas, a fazer pesquisa, como aqui no início da unidade 3 ele fala, né, o autor, como você viu nas unidades passadas, nos últimos anos, a pesquisa vem sendo um carro-chefe para o desenvolvimento do aluno. Por quê? Porque nunca se ouviu falar tanto em aluno com dificuldade de aprendizagem, aluno com transtorno de aprendizagem, né? E por meio desses trabalhos científicos, né, que foram realizados, o nosso aluno ele tem tudo a ganhar, ele tem tudo a lucrar, porque ele tem um professor comprometido, nós temos esse interesse e esse interesse vai aumentando mais e vai acontecendo naturalmente, né? E esses trabalhos acadêmicos eles têm sido muito citados, por quê, gente? Porque nós iniciamos a nossa vida acadêmica e é em cima desse modelo de trabalho que nós vamos consultar, que nós vamos fazer, né, trabalhos seguros, trabalhos de confiança, né? Então, nós precisamos efetivar
de fato, toda essa ferramenta, esses recursos que nos são oferecidos para que as nossas práticas pedagógicas elas possam alcançar, né, que nós possamos ter vários motivos, né, para fazer com que os nossos alunos nos estimular e fazer com que os nossos alunos aprendam, né? Nós temos também aqui, né, no tópico 1 da unidade, a estrutura do memorial, como já foi falado para vocês, é justamente um resgate daquilo que vocês vivenciaram, mas só que vocês não vão escrever de qualquer forma. Existe todo um critério de formatação e que isso, com o exercício, né, com a prática em fazer esse tipo de atividade, ele vai nos aprimorando, vai nos aperfeiçoando, né? Ele é essa retrospectiva, já que se trata de um texto narrativo e também interpretativo, né? Então, você relata a sua história, a trajetória pessoal, profissional da sua formação, né? Muito cuidado com a escrita, muito cuidado com aquilo que você lê, porque você vai fazer, a leitura ela é essencial para lhe dar mais embasamento teórico, é nele que você também encontra autores seguros para poder fazer as citações desse trabalho, e o mais interessante é que vai ser utilizado para elaborar um processo de transformação e reflexão na sua formação enquanto professor, né? Aí temos aqui algumas perguntas, né? Que fatos interessantes você gostaria de registrar no seu memorial? Quais suas melhores lembranças de seus professores e piores? O que aconteceu na sua caminhada que te marcou? Qual foi aquele que teve a maior influência, aquele que te influenciou na docência, né? E mais abaixo, na unidade, continuando na unidade, tem todo o processo, né, de desenvolvimento, de introdução, né, os dados históricos, muitos alunos colocam fotos no final, é super bacana. E a sua formação, né, por que você optou por essa licenciatura, né, e você vai registrar tudo isso dentro desse memorial, como eu disse, seguindo todo o processo de formatação, não de qualquer forma. E esse